Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos estamos aprendendo mais de Deus e fortalecendo a família. É o tema desse trimestre. Está acabando o trimestre, mas acabando com gosto de quero mais. Estamos na lição número 12 e a lição número 12 também tem o tema Fortalecendo a Família. Que bom, né, que nós temos a oportunidade também de estudar sobre esse tema nos templos, nas casas, nas células missionárias, e que abre uma oportunidade maior do que nós temos hoje através do rádio e da televisão. Mas eu gostaria que você pudesse pensar pelo menos, já que eu não posso nesse momento ouvir você, mas pensa o seguinte: quais as ameaças que a sua família sofreu nesses últimos anos, ou nesses últimos tempos? Como é que você travou essas lutas, contra quem que você travou essas lutas, mas principalmente, como é que você, o que é que você fez o melhor para que a sua família permanecesse unida e permanecesse debaixo da graça de Deus. Então, isso é muito importante, porque essas perguntas nos fazem lembrar das lutas que vivemos, mas também nos lembrar das vitórias que obtivemos debaixo da proteção de Deus. E a aula de hoje tem tudo a ver com isso, fortalecendo a família. O nosso plano de voo, o panorama da aula de hoje, nós vamos aprender a fortalecer a família espiritualmente, sentimentalmente e socialmente. E para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial do pastor Fabrício. O pastor Fabrício é coordenador de casais da Assembleia de Deus, coordenador geral de casais da Assembleia de Deus em Belém. Seja muito bem-vindo, pastor. Que honra, que prazer. Está em casa, já é de casa. Amém. A paz do Senhor, fortalecendo a família. É um prazer, pastor Bogo, estar mais uma vez aqui com você. Então, estamos aí. É uma satisfação muito grande. E parabéns também, pela conferência da família, muito bem organizada em novembro. Parabéns, foi muita bênção sobre as vidas das nossas famílias. Parabéns pelo sucesso da conferência. Amém. Obrigado. E falando então, fortalecendo a família, para nós já em clima aí de fechar o trimestre, fechar o estudo, agora para fechar com chave de ouro, dicas, orientações, palavra de Deus para as famílias. Fortalecer a família espiritualmente. Qual é o caminho aí que a família deve seguir para ser fortalecida espiritualmente? Pastor, nós costumamos mencionar que sem a palavra de Deus, nós temos que ter a palavra de Deus como ferramenta, como base da nossa vida cristã. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, a palavra do Senhor é que tem esse condão de nos conduzir no nosso lar. Para fortalecer a nossa família, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Eu costumo sempre mencionar um texto que está escrito no livro do profeta Jeremias, que diz assim, que a palavra é como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, um fogo purificador, que purifica-nos de todo o pecado, nos limpa, abençoa a nossa casa, nos direciona, e nos ajuda a caminhar e edificar a nossa família. A palavra de Deus, é a Bíblia, que está na nossa mão, é o registro da palavra falada por Deus, a orientação para as nossas vidas. Junto com a palavra de Deus anda também a oração, Por que a oração ela tem essa importância e ela anda de mãos dadas com a palavra de Deus? Hoje nós percebemos que a vida ela é tão corrida, são tantas atividades, as famílias envolvidas com tantas atribuições, com tantas coisas que por vezes podem até afetar o relacionamento que nós devemos ter diariamente com o nosso Pai. Devemos gastar um tempo, temos que ter um tempo de qualidade. A Bíblia diz que orai sem cessar. A Bíblia diz, inclusive, o apóstolo Paulo, em um texto extraordinário, em Filipenses 4, a partir do verso 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas que em tudo, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oração. Devemos orar, clamar, dobrar os nossos joelhos na cabeceira da nossa cama, por vezes com gemido, por vezes com pranto, orando, clamando pela nossa casa, pela nossa família, para que a mão de Deus esteja guardando
transbordando o nosso lar. E por vezes alegre, né? Alegre. Porque também, às vezes, as pessoas têm o mau hábito de orar quando precisa, está na dor, mas orar é necessário também quando está nos momentos de alegria. Obrigado por essa graça de Deus. E o subtópico 3 fala da obediência, aliás, da dependência de Deus. Então, ficar com a palavra de Deus no campo das ideias, né? Ler o estudioso da Bíblia, quem sabe até, assim, para efeito de contexto, até um teólogo renomado, mas que ele só quer saber dos eventos históricos, daquelas genealogias intermináveis. Então, se ele não viver a palavra de Deus, não estiver debaixo da dependência de Deus, também não tem muito sentido essa palavra de Deus, a leitura da Bíblia, da dedicação. Como poder conciliar, pastor, essa emoção, né, dos sentimentos, da vontade de querer fazer, e com o que, quando diz a palavra de Deus, os nossos corações espera. Quando diz avança, diz não é a hora. Como poder lidar com isso? É interessante porque nós somos muito, nós visualizamos e somos também pessoas materialistas no sentido de ver, né, para crer, não crer para ver. A Bíblia diz que nós devemos confiar, está em Provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Justamente é isso. Nós confiamos a nossa vida em tudo. Consagrar ao Senhor a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, os planos, os projetos, os sonhos, as metas, colocar diante de Deus, confiar nele. Porque certamente Deus ele diz para nós, na nossa vida diária, como família, ele diz assim, olha, sim para você. Ou ele pode dizer não. Certo. Ou ele pode dizer espera. Então Deus né? Se você fizer isso. Se você fizer isso e aquilo. Então a gente tem que viver nessa dependência, caminhando com ele, vivendo para a glória dele, sabendo que se nós confiarmos de todo o coração, claro, que nós devemos com a nossa disposição também. Não é esperar Deus fazer. Ele vai fazer, ele vai nos abençoar. Mas nós precisamos realizar. A gente precisa sonhar, a gente precisa exercer o nosso papel realmente como nós, de idealizador, de ir para cima, de trabalhar com esmero, com dedicação, com excelência, fazer obra com excelência, em tudo, em casa, mas sobretudo confiar no Senhor, entregar tudo que somos, tudo que temos e que sonhamos nas mãos dele. Para fortalecer a família sentimentalmente, pastor, qual é a orientação? Nós, no âmbito familiar, pastor, por certo que um ato de violência, você não precisa bater numa pessoa. Você não precisa bater nos seus filhos para praticar um ato de violência. Certo. Um ato de violência você pratica através de um olhar. Um ato de violência você pratica através de uma rejeição. É por isso que nós devemos, com uma palavra ferina, a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, né, e a mansa aplaca o furor. Ou seja, no nosso lar, onde nós devemos exercer o nosso papel da melhor maneira possível, sendo um homem de Deus, mulher de Deus, pai, filho, esposa, nós devemos tocar o coração das pessoas com amor, né, com simplicidade, com domínio próprio, na nossa casa, porque hoje as casas estão tão turbadas, a gente tem ouvido testemunho de pessoas, de casados e de famílias, passando por muitas situações difíceis no seu lar, mas sabe por quê? Por falta de uma ambientação, por falta de uma harmonia, por falta realmente de você tocar o coração, expressar o amor. As pessoas hoje têm dificuldade de expressar o seu amor, tem pessoas que têm dificuldade de abraçar. Sabe o que as pessoas precisam hoje? Grande parte das famílias da nossa sociedade, sabe o que precisam? De um abraço. Um abraço. De uma palavra de amor, é isso. Que tem a ver com o subtópico 2 também, decidindo amar. Decidido amar. Então esse abraço, talvez quem não está habituado, ele é estranho, não encaixa direito, o cheiro não é bom e tal. Mas se a decisão é amar, nós vamos aprender a fazer como Cristo, rejeitando a nós mesmos, sacrificando e nos entregando, então decidindo e escolhendo amar. E falando de atribuindo valor, como atribuir valor para que a família tenha esse valor espiritual, sentimental, esteja debaixo da graça de Deus, pastor? Valorizar é algo fantástico, né? Então eu creio que nós devemos expressar o valor às pessoas através de gestos, através das nossas atitudes. Então, a decisão de amar, que é, aliás, uma questão de escolha, vai muito mais do que um sentimento, vai muito mais do que uma expressão. Então, nós decidimos amar, nós decidimos tocar o coração das pessoas. E, para isso, nós precisamos atribuir também valor. Então, se você valoriza alguém, você vai receber também desta pessoa um abraço.
Se você atribui, se você valoriza essa pessoa, né? Quem sabe às vezes as pessoas estão se sentindo tão entristecidas porque falta uma palavra de valorização, de ânimo, de você levantar essa pessoa. Então, na nossa casa, precisamos fazer, seja com as esposas, seja com os filhos, precisamos abraçar, valorizar, falar. Maravilha. Que legal, que aula maravilhosa para proteger a sua família. Falamos então para fortalecer a sua família espiritualmente, tópico 1, tópico 2, fortalecer a sua família sentimentalmente. Fique ligado e no próximo bloco nós vamos trabalhar sobre o terceiro e último tópico, então, para fortalecer a sua família socialmente.